Não é o que acontece com você que realmente te fere. É o modo como você decide responder ao que acontece. Já se pegou pensando demais, com a mente acelerada, divagando sobre tudo, menos o que realmente importa? Estamos imersos em um mundo onde barulho virou norma, onde respostas rápidas são confundidas com sabedoria e impulsividade se disfarça de autenticidade. Muitos se perdem nessa pressa, queimando por dentro, desconectados de sua essência. Mas os estoicos, há séculos, perceberam algo que muitos esquecem. Força de verdade não está em fazer mais, mas em fazer melhor. Não está em falar mais alto, mas em saber a hora de se calar. Não está em pensar demais, mas em pensar com direção. E é sobre isso que vamos falar aqui. Como a filosofia estoica pode te ajudar a recuperar seu foco, fortalecer sua mente e agir com intenção. Você vai aprender a dominar aquilo que está sob seu controle, a comandar seus pensamentos, a construir uma presença que fale por você, mesmo em silêncio. E se você já se sentiu sufocado por distrações, esse pode ser o ponto de virada. A jornada começa com uma ideia simples, mas poderosa. Seus pensamentos não são fatos. Quantas vezes você permitiu que um único pensamento arruinasse o seu dia? Algo sussurra em sua mente. Não sou bom o suficiente, nada vai mudar, vai dar tudo errado. E antes que perceba, já está vivendo como se essas ideias fossem verdades absolutas. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E ele tinha razão. A maior parte do sofrimento não vem do que acontece, mas da forma como interpretamos o que acontece. Imagine que cada pensamento seja um trem passando por uma estação. Alguns carregam arrependimentos, outros raiva, outros ainda medo. Mas você não precisa subir em nenhum deles, pode apenas observar, respirar e deixar passar. Esse ato de observar sem reagir é o início da disciplina estoica. Quando você se identifica com seus pensamentos, você se perde neles. Mas quando aprende a observar, eles perdem o poder sobre você. Um colega meu, admirado por sua calma, uma vez me contou que acordava todos os dias, com um nó no estômago. Não era o mundo ao redor, mas os pensamentos automáticos que surgiam assim que abria os olhos. Você está falhando, você está atrasado, você não está fazendo o suficiente. Por muito tempo ele acreditou nessas vozes, até que encontrou Marco Aurélio. E ali tudo começou a mudar. Ele aprendeu a dizer: estou pensando que estou falhando, em vez de estou falhando. Essa simples mudança de palavras criou um espaço entre ele e o pensamento. E naquele espaço ele encontrou liberdade. A chave não está em forçar pensamentos positivos. Está em reconhecer que nem todo pensamento merece atenção. Muitos são apenas restos de experiências passadas, medos herdados, reações não filtradas. Você não é esses pensamentos. Você é o espaço onde eles aparecem. É você quem escolhe em qual deles vai investir sua energia. E não precisa de um retiro para começar. Apenas alguns minutos por dia. Um pensamento aparece. Observe. Não lute contra ele. Não se apegue. Apenas pergunte: isso é verdade? Isso me fortalece? Se não, deixe ir. Solte como quem solta uma pedra que não precisa mais carregar. A clareza não vem por acaso. Ela é esculpida lentamente em cada decisão consciente que você toma. Os estoicos não buscavam parar de pensar. Eles queriam treinar a mente. Sabiam que uma mente indisciplinada arrasta você para onde não quer ir. Mas uma mente treinada é sua aliada. Ela guia seu caminho, ela te liberta. Então, da próxima vez que sua mente te disser você não pode, você não é suficiente, respire. Não embarque nesse trem. Fique com você. Porque o verdadeiro poder está em como você responde aos seus próprios pensamentos. E essa é a força mais silenciosa de todas. Às vezes, tudo o que você precisa não é de uma nova resposta,
mas de uma pausa. Uma pausa consciente, intencional, silenciosa. Não para fugir, mas para retornar a si mesmo. Os estoicos não buscavam o silêncio como um refúgio da vida, mas como um portal para vê-la com mais clareza. É nesse espaço de quietude que você distingue o que é essencial do que é ruído, o que te fortalece daquilo que apenas te distrai. Lembre-se, toda reação impensada é um passo em direção à perda de controle, mas toda resposta ponderada é uma afirmação de poder pessoal. E isso não se constrói da noite para o dia, é uma prática diária. Respirar antes de falar, observar antes de julgar, refletir antes de agir. Isso é sabedoria em movimento. É o tipo de força que não se mede por músculos, mas por decisões silenciosas feitas no meio do caos. Existe uma diferença profunda entre viver no modo reativo e viver de forma deliberada. A maioria vive reagindo a problemas, a pessoas, a dores antigas que ainda ecoam no presente. Mas você não precisa continuar nesse ciclo. Você pode agora escolher ser o tipo de homem que não é empurrado pelas circunstâncias, mas guiado por valores. O tipo de homem que constrói sua calma como um escudo, não como uma fuga, mas como um estado de presença real. Ser estoico não é sobre endurecer o coração, é sobre abrir a mente. É entender que as emoções vêm e vão, mas que você pode se manter firme mesmo quando tudo ao redor está em movimento. Quando você aprende a observar o que sente sem se deixar consumir, algo em você amadurece, cresce, se fortalece. Pense nisso. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado demais, por ter reagido rápido demais? Quantas vezes uma palavra mal colocada criou um abismo? A verdade é que o silêncio não é ausência, é presença total. É o espaço onde você se reconecta com o que importa, com sua essência, onde suas decisões não vêm da raiva ou da necessidade de provar algo, mas da clareza de quem sabe exatamente o que está fazendo. E quanto mais você treina isso, mais você se torna inabalável. Porque enquanto o mundo corre, você caminha. Enquanto outros gritam, você observa. Enquanto tudo tenta te puxar para fora de si, você retorna ao centro. É aí que mora a verdadeira força, não no barulho, mas na solidez de quem é inteiro mesmo no meio da tempestade. O que poucos percebem é que, ao focar em silêncio e disciplina, você começa a escutar algo que estava abafado há muito tempo, sua própria consciência. Não aquela voz crítica que te julga a cada passo, mas a voz mais profunda, a que te orienta quando tudo parece incerto. É essa voz que se fortalece quando você deixa de reagir ao mundo e começa a agir de acordo com o seu propósito. Existe uma diferença brutal entre o homem que vive à deriva e o homem que segura o leme. O primeiro é escravo de impulsos, opiniões, desejos passageiros. O segundo é mestre de si. Ele sente raiva, sim. Fica frustrado, claro, mas não deixa essas emoções ditarem o que ele vai fazer. Ele sente e escolhe. Ele escuta e decide. Ele pensa e só depois age. Essa é a verdadeira liberdade, a que nasce de dentro. A mente, quando deixada sem disciplina, é como um cavalo selvagem. Leva você a lugares que não quer ir, faz você acreditar em coisas que não são verdadeiras. Mas quando treinada, a mente se torna aliada. Um instrumento poderoso, capaz de transformar cada dia em uma oportunidade de crescer, mesmo diante da dor. E a dor, aliás, não precisa ser evitada. Ela também pode ser mestre. Os estoicos não fugiam dela. Eles a encaravam como parte da jornada. Quando algo não sai como o esperado, quando alguém te decepciona ou a vida te derruba, o que você faz com isso? Reage com desespero ou usa como combustível? Porque a diferença entre o homem comum e o homem estoico está exatamente aí, na maneira como ele responde ao inevitável. Não é sobre vencer sempre,
É sobre manter-se inteiro, mesmo quando tudo parece ruir. É sobre continuar com integridade quando ninguém está olhando. E, principalmente, é sobre cultivar uma calma tão profunda que ela não depende de circunstância alguma. Ela já mora em você. Você começa a perceber que muito do que te machucava antes só tinha poder porque você dava atenção demais. E que, ao redirecionar esse foco para aquilo que te constrói, a vida começa a mudar, mesmo que por fora nada tenha mudado ainda. A paz que você tanto buscava lá fora estava o tempo todo dentro, abafada pelo ruído da pressa, da comparação, da culpa. Mas agora, você tem escolha. E a cada pequena decisão, você molda quem está se tornando. Um homem que não precisa provar nada, que não se curva a opiniões, que caminha com propósito, mesmo quando ninguém entende o seu silêncio. Porque ele sabe que, enquanto os outros gastam energia reagindo a tudo, ele está guardando a sua para o que realmente importa. O mundo hoje te pressiona para correr, para responder rápido, para ter opinião sobre tudo. Mas o estoico não é conduzido por pressa. Ele sabe que pensar com clareza exige tempo e que o silêncio, muitas vezes, é mais eloquente do que 1000 palavras. Um silêncio intencional, que não vem da fuga, mas da escolha, do domínio. A maioria das brigas começa porque alguém falou demais, ou falou sem pensar. Quantas vezes você mesmo já disse algo no impulso e depois se arrependeu? E quantas vezes ficou em silêncio, observando, e no fim, entendeu mais do que todos ao redor? É esse tipo de presença que o estoico cultiva. Ele não se apaga, não se esconde, mas ele aprende que nem toda provocação precisa de resposta, que nem toda explicação precisa ser dada, que o verdadeiro respeito não é exigido, é conquistado, e geralmente em silêncio. Ser calmo não é ser passivo, é ser firme. Firme o suficiente para não deixar sua paz ser sequestrada por qualquer ruído externo. Firme o bastante para não tentar convencer ninguém. Porque você não está aqui para convencer, está aqui para viver sua verdade. A raiva, o orgulho, a ansiedade, todos eles perdem força quando você aprende a responder com intenção. Você já percebeu? Ninguém tem poder sobre sua mente, a não ser que você entregue. Você é livre, mas essa liberdade começa quando você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher conscientemente como vai viver cada momento. É um treinamento, e ele se renova todos os dias, a cada provocação, a cada crítica, a cada imprevisto. Você escolhe, ou se deixa levar ou permanece ancorado em si. E essa âncora é feita de silêncio, foco, presença. Você não precisa provar nada, não precisa responder tudo. Só precisa lembrar que o homem mais forte não é o que fala mais alto, mas o que domina a própria mente, mesmo quando tudo à sua volta grita para que ele perca o controle. A vida nem sempre vai te dar o que você espera. Os planos vão falhar, pessoas vão te decepcionar, portas vão se fechar, e quando tudo parecer desmoronar, a tentação será culpar o mundo, as circunstâncias, o destino. Mas o verdadeiro estoico olha para dentro. Ele sabe que não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como responde. E é essa resposta que define sua força. É nesse espaço entre o que acontece e o que você faz com isso que a liberdade nasce. Você não tem domínio sobre o vento, mas tem domínio sobre as velas. Você não tem domínio sobre o passado, mas tem domínio sobre o agora. E mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor, ainda assim, você pode escolher onde colocar sua atenção. E onde está sua atenção, está a construção do seu caráter. Um homem que controla o que pode não é aquele que tenta mudar o mundo inteiro, mas é aquele que muda a si mesmo com consistência, aquele que transforma a frustração em disciplina, que transforma o caos em foco, que transforma cada queda em aprendizado. E isso não acontece num momento mágico, acontece no silêncio, no dia comum,
na escolha de hoje. Você pode passar a vida tentando consertar o que está fora do seu alcance, ou pode começar agora mesmo a lapidar o que está ao seu alcance, sua mentalidade, suas ações, sua reação. Porque quando você foca no que pode fazer, cada pequena decisão vira um passo. E cada passo te leva a um lugar de poder, mesmo em meio ao caos. Marco Aurélio, em meio a guerras e traições, escreveu que a qualidade dos seus pensamentos define a qualidade da sua vida. E se até um imperador entendeu isso, por que nós não compreenderíamos? Assuma o leme, não fuja da tempestade, mas também não afunde com ela. Use-a, aprenda com ela. E, acima de tudo, permaneça firme no que é seu foco, sua calma, sua integridade. Talvez você já tenha vivido isso. A conversa já acabou, mas ela continua ecoando na sua mente por dias. Uma falha cometida meses atrás ainda tira o seu sono. Alguém te machucou. E mesmo que essa pessoa já nem faça mais parte da sua vida, as feridas seguem abertas. Mas não é o passado que te prende. É o quanto você ainda está alimentando ele. A mente é fértil, e tudo o que você planta nela cresce. Se você semeia culpa, raiva ou ressentimento, não espere colher paz. O problema não está em lembrar, mas em se aprisionar ao que já passou. É como rodar em círculos, repetindo os mesmos pensamentos, presos no mesmo sentimento. Mas aqui está a verdade. O que você pensa não é uma sentença de vida, é uma escolha. Não se trata de ignorar o passado ou fingir que tudo está bem. Trata-se de redirecionar o foco repetidamente para aquilo que te fortalece, para aquilo que constrói, para aquilo que te move. O homem que vive olhando para trás não caminha para frente. Não importa o quanto tente correr, se sua mente está presa no que foi. Mas quando você decide olhar para onde há luz, mesmo que apenas uma fresta, algo dentro de você começa a se abrir. E essa abertura é o início da transformação. Marco Aurélio, mesmo diante de traições, doenças e batalhas, escreveu que a alma se fortalece nas noites silenciosas, quando escolhemos focar no essencial. Não é o ontem, não é o amanhã, é o agora, porque o presente, por mais imperfeito que pareça, é o único lugar onde você pode agir, onde você pode respirar, onde você pode mudar de direção. Cada vez que sua mente se perder, traga-a de volta, não com força, mas com firmeza. Esse é o músculo invisível da autodisciplina. E quanto mais você o exercita, mais forte você se torna. Milhares de pensamentos vão surgir, mas só alguns merecem espaço, e cabe a você decidir quais vão ficar. É essa decisão diária que molda quem você se torna. Você não precisa controlar cada pensamento que surge, mas pode sim decidir quais pensamentos merecem permanecer. E essa escolha, repetida, consciente, disciplinada, vai se tornando sua direção, seu caráter, sua força. E essa força não grita. Ela não precisa chamar atenção. Ela aparece no jeito que você caminha, no silêncio da sua presença, na sua maneira de olhar para as coisas sem se perder nelas. Porque enquanto muitos estão presos às tempestades internas que eles mesmos alimentam, o homem que escolhe onde foca sua atenção começa a crescer por dentro. Foco não é dom, é habilidade. E como qualquer habilidade, precisa ser praticada. Então, quando sua mente tentar te puxar de volta para a dor, para o arrependimento, para o passado, não lute contra ela. Mas também não a siga. Respire, observe e retorne. Volte para o que realmente importa, porque onde sua atenção vai, sua vida cresce. E é nesse ponto que entramos em outro pilar: aceitar o que é. Sim, aceitar, porque muitas vezes o que nos machuca não é o que aconteceu, mas a nossa resistência ao que aconteceu. Como escreveu Marco Aurélio, se você sofre por causa de algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela. E a boa notícia é que essa avaliação pode ser mudada.
Muitos homens não quebram por causa do peso que carregam. Quebram porque passam a vida lutando contra esse peso. Querem que a realidade seja diferente. Querem que o passado seja outro. Que as pessoas não os decepcionem. Que os erros não tivessem acontecido, mas não aconteceu como queriam. E quanto mais resistem, mais se esgotam por dentro. Aceitar não é desistir, não é cruzar os braços, é parar de lutar com fantasmas, é olhar para o erro, para a perda, para a traição, de frente e dizer: isso não define quem eu sou. Enquanto você insiste que as coisas deviam ter sido diferentes, você se aprisiona em uma fantasia. Mas quando aceita, você respira. E nesse espaço, você pode finalmente escolher um novo caminho. Lembro de um homem que me escreveu uma vez. Ele passou anos tentando conquistar a aprovação do pai. Tentou ser o filho perfeito, o profissional imbatível, o homem durão. Mas nada do que fazia era suficiente. O pai nunca dizia: estou orgulhoso. E então, ele faleceu. A perda foi devastadora. Mas o que mais doía não era a morte em si. Era o silêncio não resolvido de uma vida inteira tentando ser visto. Foi nesse luto que ele encontrou Epicteto. E, pela primeira vez, entendeu que liberdade começa quando você para de implorar para ser aceito. Viver esperando o sinal verde de outra pessoa é viver acorrentado, mesmo que ninguém veja as correntes. Naquele dia, ele começou a falar com respeito, para si mesmo. Não porque o pai finalmente reconheceu, mas porque ele percebeu que já era hora de se reconhecer. Os estoicos sempre ensinaram: você não pode controlar como o mundo te enxerga, mas pode controlar como enxerga a si mesmo. As pessoas projetam o mundo a partir das próprias dores, medos e expectativas. Se alguém te rejeita, isso não significa que você não tem valor. Significa que essa pessoa talvez não conseguiu enxergar o seu, mas você pode. E você precisa. Porque se você não enxergar seu próprio valor, ninguém mais o fará. Aceitar também é abandonar a culpa. Aquela voz interna que diz: você deveria ter feito diferente. Era sua obrigação. Você falhou. O passado não pode ser reescrito, mas pode ser entendido. E mais do que isso, pode ser usado como base para construir uma nova versão sua. Quando você aceita que algo acabou, algo novo pode começar. E esse recomeço não é do zero, é com experiência, com cicatrizes, com mais clareza. Resiliência verdadeira não é apenas suportar, é aprender, crescer e continuar andando mesmo depois de cair. Isso exige coragem. Porque ao parar de viver para agradar, algumas pessoas vão se afastar, vão dizer que você mudou e vão ter razão. Você não se encaixa mais nos moldes delas, e isso é liberdade também. Você pode até se sentir sozinho por um tempo, mas é muito melhor estar só sendo você do que cercado de gente sendo alguém que você não é. Então, da próxima vez que algo der errado, não pergunte: por que comigo? Pergunte: o que eu posso fazer com isso agora? Não espere que a vida se alinhe para começar a viver. Comece com o que tem, do jeito que está, com o que você sabe agora. Porque toda vez que você faz isso, algo muda. Não com barulho, mas com profundidade. Uma raiz, uma força que brota do fundo, não por causa do que está fora, mas porque finalmente você aceitou o que é. Existe um ruído que te cansa, e ele não vem da rua, nem do celular, nem de outras pessoas. Ele vem de dentro. Uma mente sobrecarregada, sempre perseguindo algo, tentando resolver, responder, consertar tudo ao mesmo tempo. E nessa pressa interna, você vai se perdendo do essencial. Vivemos cercados de estímulos, de cobranças, de comparações. Do momento em que acordamos até o momento em que dormimos, o mundo nos pressiona. Seja mais, faça mais, saiba mais. E nesse barulho todo, o que se perde não é o tempo, é a direção. Sem silêncio,
tudo vira confusão, e quando tudo é confuso, nada tem realmente valor. Mas o silêncio, o verdadeiro silêncio, não é ausência de som, é presença de si. É onde você ouve o que realmente pensa, sente, quer. Talvez, nesse momento, você esteja seguindo um caminho que nunca foi seu, perseguindo metas que foram impostas, vivendo no automático, porque nunca parou para perguntar: isso é mesmo o que eu quero? O silêncio força você a parar de forçar. Ele não exige respostas, ele convida a escutar. Um homem me contou que um dia, no meio de um ataque de pânico, ele simplesmente se sentou, sem música, sem celular, sem ninguém. 5 minutos de nada. E nesses 5 minutos, ele chorou. Não de tristeza, mas de verdade. Ali, no silêncio, ele percebeu o quanto estava se afastando de si mesmo. Tudo que ele fazia era barulho, tarefas, obrigações, distrações. Mas agora, todo dia, ele começa com o silêncio. Não porque seja confortável, mas porque é necessário. Porque foi ali que ele se reencontrou. Marco Aurélio, mesmo comandando um império, se retirava para o silêncio. Não para fugir, mas para organizar sua mente, para tomar decisões com clareza. Epicteto dizia que o sábio não fala por hábito, ele fala por escolha. E muitas vezes o que não é dito fala mais alto. O silêncio revela o que importa e revela também o que te afasta de si, seus medos, seus hábitos, seus desejos mais profundos. Não é fácil encarar tudo isso, mas é aí que a mudança começa. Se você está perdido, pare de correr. Silencie, nem que seja por 1 minuto, não porque você não tem nada a dizer, mas porque precisa se ouvir. Precisa lembrar o que é importante e o que é só ruído. O mundo não vai parar. Mas você pode parar por dentro, criar esse espaço sagrado onde você volta a ser quem é. Não o que esperam, não o que copiou, mas o que realmente habita em você. Porque apenas o homem que aprende a ficar em silêncio é capaz de ouvir. E só quem escuta o que importa consegue viver com propósito. Chegando até aqui, talvez você tenha percebido que o verdadeiro poder não está na força bruta, nem na pressa, nem no barulho. Está no espaço silencioso entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso. É nesse intervalo, entre o impulso e a resposta, que mora a liberdade. É ali que você encontra seu verdadeiro eu, aquele que pensa antes de reagir, que sente sem ser escravizado pelas emoções, que fala apenas quando é necessário e que age com intenção, não por compulsão. A jornada estoica não é sobre se tornar alguém perfeito, é sobre se tornar alguém presente, alguém que não se perde nas opiniões dos outros, que não vive em guerra com o que não pode controlar, alguém que aprendeu a voltar para dentro e dali agir com clareza. A cada pensamento que você observa sem absorver, a cada palavra que você escolhe não dizer, a cada vez que você silencia para escutar a si mesmo, você se fortalece, porque o homem que domina sua mente é invencível. Então, se você sentiu que essas palavras falaram com alguma parte sua, aquela parte que deseja paz, direção e poder verdadeiro, não ignore isso. Volte aqui sempre que precisar, porque essa caminhada não termina com esse vídeo. Ela começa agora, em silêncio, com propósito, com a decisão de viver como quem comanda por dentro. E se essa mensagem te tocou, compartilhe. Talvez outro homem, perdido no barulho, esteja precisando exatamente disso para se lembrar de quem ele é.